Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula e hoje eu quero falar com vocês sobre a importância do pequeno almoço no processo de emagrecimento. O pequeno almoço é a refeição mais importante do dia. Já alguma vez ouviram esta expressão? Pois é, ela não deixa de ser verdade, porque esta refeição ajuda o metabolismo a arrancar e dá o combustível necessário ao organismo para funcionar. O pequeno almoço é a primeira refeição do dia, que quebra o jejum depois do período de sono. Enquanto nós dormimos, as nossas necessidades energéticas elas estão diminuídas, ou seja, a nossa taxa metabólica, a quantidade de energia que nós precisamos para o funcionamento do nosso organismo, ela é diminuída, sendo apenas utilizada a energia necessária para a manutenção das nossas necessidades, as nossas funções básicas, sendo elas a respiração, sendo o batimento cardíaco. Então, as principais razões pelas quais nós devemos tomar o pequeno almoço são para repor os níveis de energia que gastamos durante o sono e estimular o metabolismo, aumentando o gasto energético diário, melhorar o rendimento cognitivo e a concentração, evitar a sensação de fraqueza e cansaço ao final da manhã, controlar o apetite para o almoço e contribuir para a distribuição alimentar e calórica mais saudável e equilibrada durante o dia. Não tomar o pequeno almoço porque se quer emagrecer é um erro. De manhã, ao acordar, o organismo ele precisa de recuperar do jejum da noite, do período em que estivemos sem comer, que será aproximadamente 8 horas, 6, 7, dependendo de quantas horas costuma dormir. Mas aproximadamente dormimos 8 horas por noite, em que mantivemos uma atividade de consumo de energia reduzida, mas que estivemos a funcionar, certo? Nós quando estamos a dormir, o nosso organismo está a continuar a consumir energia para manter todo o funcionamento fisiológico. Apesar desta atividade ser reduzida durante a noite, o organismo ele continua a trabalhar para manter o seu equilíbrio interno através da respiração, das trocas gasosas, batimentos cardíacos. Então, nós continuamos a gastar energia. Se iniciarmos as atividades do dia sem fornecer a energia de que precisamos, de que o organismo precisa, através de uma refeição equilibrada e completa, o corpo pode entrar num processo de carência, levando muitas das vezes a uma hipoglicemia, que por sua vez pode desregular o apetite, que vai sentir ao longo do dia. E então, mesmo assim, nós não devemos comer tudo o que nos apetece de manhã. Há alimentos bastante interessantes para estar a incluir aqui na primeira refeição do dia, no pequeno almoço. O que nós comemos de manhã pode determinar o apetite que teremos ao longo do dia e, consequentemente, o peso que vamos encontrar na balança. Então, aqui qual é a importância da primeira refeição, do pequeno almoço? Estudos demonstram que a ausência do pequeno almoço ou a toma de um pequeno almoço desequilibrado, ou seja, ricos em açúcares, ricos em gorduras pouco saudáveis, como a gordura trans, e o elevado índice glicémico está relacionado com índices superiores de excesso de peso e obesidade, logo desde a infância. Ou seja, o número de obesidade infantil, o índice de obesidade infantil tem aumentado muito por conta também deste pequeno almoço desequilibrado. Mas, por um lado, devemos começar o dia bem, cheio de nutrientes, uma refeição cheia de nutrientes, com uma refeição nutritiva e que nos dê prazer. Por outro lado, escolhas erradas podem fazer disparar, então, o consumo calórico ao longo do dia. Então, o que comer, afinal, logo nesta primeira refeição? O ideal é optar por uma refeição ao nível da atividade que teremos durante o dia, ou seja, se nós vamos ter uma atividade muito desgastante, se não, e também adequar às nossas preferências alimentares. Isto também é muito importante. Quando nós vamos exercer a atividade do comer, nós também precisa ser uma atividade prazerosa para nós,
certo? Então, também encontrar aqui alimentos que nós preferimos mais, alimentos saudáveis, mas que nós gostamos, também é muito importante para estarmos então a fazer uma alimentação equilibrada. E o que é que devemos introduzir, o que é que o pequeno almoço deve conter para ser considerado um pequeno almoço saudável? A primeira refeição do dia ele deve conter fibras, hidratos de carbono complexos, proteínas magras, vitaminas e minerais. E especialmente isto deve acontecer no processo de perda de peso, certo? Como frutas frescas, flocos de aveia ou outros cereais integrais, pão escuro como o centeio ou o pão integral, sementes como a linhaça ou a chia, são bastante interessantes logo na primeira refeição da manhã, bebidas vegetais como a bebida de aveia, amêndoa ou arroz, iogurtes magros, não açucarados, ovos, e vamos ver aqui a importância deste superalimento que está muito em voga, muito na moda, está a ser bastante consumido logo na primeira refeição. Vamos falar um bocadinho mais sobre ele agora, mais para a frente. Chás, infusões ou tisanas não açucaradas também. E o café sem açúcar, certo? Para quem quer perder peso, o pequeno almoço não tem de ser sinónimo de monotonia. Ou seja, não tem de ser sempre confeccionado da mesma forma ou comer sempre os mesmos alimentos, muito pelo contrário. Um bom pequeno almoço deve ser completo e variado, deve ser rico em fibra, deve ser saboroso. Nós não temos que comer comidas desensabidas. Podemos e devemos apostar numa alimentação cheia de sabor. Há vários condimentos e várias ervas naturais que auxiliam aqui na confecção na hora de lhe conceder sabor. Portanto, devemos também usar os vários condimentos para dar vários sabores à comida. Com baixo índice glicémico e saciante, deve ser pobre em gorduras saturadas ou transgénicas e pobre em açúcares adicionados, evitando sempre alimentos processados e produtos de pastelaria. Devem ser isto tudo evitado, principalmente no pequeno almoço e principalmente quando estamos a falar num processo de perda de peso. Muitas pessoas também alegam não ter apetite ou que se encontram de manhã nauseadas, infartadas e por isso não conseguem então fazer este pequeno almoço de manhã. Muitas pessoas não comem nada de manhã. E nestes casos nós não devemos forçar. É aconselhável assim estimular gradualmente o apetite em dias ou semanas consecutivas, fazer isto de uma forma consecutiva. Para quê? Como já vimos, nós somos seres de hábitos, o ser humano ele é cheio de hábitos, então fazer isto de uma forma repetida estimula aqui um hábito, certo? Mas estimular isto de uma forma gradual, preferindo sempre consumir alimentos mais leves, em pequenas quantidades, ir aumentando isto de forma gradual até que se torne um hábito e verá que dentro de poucas semanas não passará mais sem o pequeno almoço, porque o organismo ele vai se adaptar e vai começar a pedir o pequeno almoço. Por outro lado, devemos tentar também perceber o porquê que isto acontece, o porquê que então acorda de manhã sem apetite para o pequeno almoço, e tentar perceber se não será algum hábito da refeição anterior ou do dia anterior. Por exemplo, há alguns hábitos como o comer mais do que o que precisa na refeição anterior, comer demasiado tarde, também pode estar aqui a influenciar esta falta de apetite de manhã, deitar-se logo após comer, dificultando aqui o processo digestivo, e ingerir também na noite anterior alimentos que não se tolera tão bem ou que se digere mal, inflamando o nosso organismo e fazendo com que diminua ali o apetite da parte da manhã. Tá bem? Devemos também tomar atenção a estes fatores que podem gerar com que não sintamos fome de manhã. E então falar do ovo, afinal comer ovo ao pequeno almoço ajuda a emagrecer, não ajuda, é um alimento interessante e porquê? Vamos falar então sobre o ovo. Durante muito tempo o ovo foi um vilão, porque
pensava-se que ele tinha uma certa influência no nível de colesterol. E sim, foi visto que sim, mas que esta influência era até positiva porque aumentava o colesterol bom e não o mau. No entanto, ao longo do tempo, percebeu-se, então isso mesmo, que o ovo é um alimento muito rico nutricionalmente e que traz vários fatores para a saúde, não só no processo do emagrecimento, mas na saúde de todo o indivíduo em geral. Também tem a fama de ser um aliado no processo do emagrecimento, certo? Como falamos anteriormente, ele é um alimento que auxilia muito quem está no processo da perda de peso. Daí ser um alimento tão presente ao pequeno almoço nos últimos tempos. Cada vez mais vemos pessoas a consumir o ovo logo pela manhã. Porquê? Porque dietas ricas em proteínas resultam em perda de peso maior, ao mesmo tempo que promovem a redução da gordura corporal e a manutenção da massa magra. Isto já não é novidade, mas as evidências científicas cada vez mais indicam que para um processo de emagrecimento eficaz é fundamental a inclusão de proteínas ao pequeno almoço. Ou seja, aquilo que nós ingerimos quando quebramos o jejum noturno é muito importante no que diz respeito à gestão do peso e não apenas naquilo que comemos ao longo do dia. Um pequeno almoço que é rico em proteína irá promover mais saciedade, fazendo com que se coma menos durante o dia, ou seja, reduzindo aqui a quantidade de calorias que temos necessidade de comer durante o dia, promovendo um emagrecimento. Um estudo publicado na National Library of Medicine em 2015, por exemplo, ela avança que as pessoas que comem uma refeição da manhã rica em proteínas consomem muito menos calorias ao longo do dia, então foi provado num estudo feito. Além disso, o nosso corpo gasta mais calorias para metabolizar as proteínas do que os hidratos de carbono e as gorduras. Então, sempre que consumimos calorias, estamos a dar aqui um combustível a mais ao organismo, fazendo com que ele trabalhe mais, prolongue mais a refeição, o processo digestivo, fazendo com que ele tenha que trabalhar mais e, consequentemente, gastar mais energia, aumentando o gasto calórico diário. E que alimento rico em proteína podemos incluir ao pequeno almoço? Podemos então estar a incluir todos os alimentos ricos em proteínas como leite e derivados, mas o ovo tem-se sobressaído bastante, porque para além do ovo ser fácil de preparar, ele é extremamente rico em proteínas de elevado valor biológico, ele tem vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina D, vitamina E, selênio, fósforo, zinco, e para além de ser fácil de confecção, ele também é bastante barato, é bastante acessível para todos e tem diversos benefícios para a saúde. Melhora a visão, função cerebral, a memória, favorece a construção, a reparação e o crescimento da massa muscular. Tudo isto também contribui para a aceleração do nosso metabolismo basal. Por isso, eu recomendo que inclua o ovo no seu pequeno almoço, se ainda não tem o hábito de o fazer, de comer este alimento logo pela manhã, vai introduzindo, pois certamente colherá benefícios deste alimento tão rico nutricionalmente e com certeza no seu processo de emagrecimento também verá grandes diferenças. Eu vou deixar vou deixar um miminho para vocês, um e-book que eu criei com algumas receitas saudáveis e que tem lá já bastantes receitas de ovo, de várias confecções de ovo. Não tem que ser monótono, como eu falei, não tem que comer sempre o ovo cozido ou sempre o ovo mexido, há outras formas de poder confeccionar e eu vou deixar esse miminho para vocês já a seguir, para que possa estar então a introduzir este alimento tão rico em nutrientes e que beneficia tanto este processo de emagrecimento por conceder-lhe logo bastante saciedade. Experimente e depois deixe aqui o seu comentário de como é que foi essa experiência de introduzir o ovo de manhã. Por isso mesmo, o nosso desafio desta semana será introduzir durante esta semana o ovo
confeccionando da maneira que quiser e que gostar mais no seu pequeno almoço. Combinado? Então, um forte abraço, até à próxima aula.